Começa agora o Informe Aracaju. No informativo de hoje, vamos falar sobre as adequações do aeroporto de Aracaju e ainda sobre o levantamento do Lira. Como tem ocorrido em vários aeroportos do país, o Santa Maria também tem passado por adequações e protocolos sanitários. Nossa equipe conversou com o secretário de Turismo, Salles Neto, para saber mais detalhes. O secretário de Turismo de Sergipe reuniu-se com os diretores da concessionária Aeroportos do Brasil, que é a concessionária que administra o aeroporto de Santa Maria, para falar sobre novas adequações. Vamos falar um pouco mais com o Salles Neto, que é o secretário, para saber maiores informações. Secretário, é um prazer tê-lo aqui conosco. Fala para a gente, quais serão essas novas adequações e ela já tem data para ser iniciada? Na reunião que tivemos com o presidente da AENA Brasil, Dr. Santiago, ele nos informou que as adequações elas iniciarão da primeira fase ainda no mês de dezembro e provavelmente, né, são adequações que irão perdurar aí pelos próximos 6 meses. Essas adequações iniciais elas têm a ver com pintura, ajustes de iluminação, de sinalização, melhoria na climatização já existente, além de medidas de segurança. Essa é a primeira fase, né? E após isso, eles irão apresentar outras fases. Quais são os objetivos dessas adequações, secretário? A AENA, quando ganhou o leilão para administrar o aeroporto de Aracaju e outros aeroportos do Nordeste, ela assinou um compromisso de fazer melhorias nesses aeroportos. E o aeroporto de Aracaju necessita, né, realmente dessas melhorias. Essas melhorias irão ajudar os nossos turistas e sergipanos que ali embarcam e desembarcam, para que eles possam ter mais conforto e mais segurança. Já uma data de conclusão da primeira fase dessas adequações? A primeira fase não é muito demorada, porque são obras simples, ajustes bastante simplificados, mas necessários. São coisas que já vão ter um impacto logo inicial, que as pessoas já vão perceber que vão ter essas alterações, mas eu acredito que no máximo em 6 meses essas adequações da fase 1 elas já devem estar encerradas. É verdade que no início de 2021 terá uma reforma mais ampla e estrutural a ser apresentada? O presidente da AENA Brasil, o Dr. Santiago, ele informou, né, que no início do próximo ano, no primeiro trimestre de 2021, ele irá vir a Sergipe apresentar ao governador do estado e ao trade turístico o projeto da fase 2, que é um projeto mais estrutural, que vai mexer na infraestrutura do aeroporto, com a instalação de equipamentos de refrigeração, né, de climatização, e também a instalação da passarela, que nós chamamos de finger, que é aquela passarela que leva o passageiro diretamente do saguão do aeroporto para a porta da aeronave. Quais os benefícios que essas novas adequações irão trazer para o nosso estado? As adequações são para proporcionar um maior conforto, né, para os usuários do aeroporto e uma maior segurança. Nós temos um terminal aéreo bastante antigo, novas tecnologias surgiram, né, de quando ele foi construído para cá, então é necessário adequá-los a essas novas tecnologias que irão proporcionar aos passageiros que ali se destinam, seja chegando ou saindo, que eles tenham mais conforto e mais segurança. E a acessibilidade, ela será prioridade? A acessibilidade será uma prioridade total. Por exemplo, a questão das passarelas, elas irão permitir, né, que o passageiro que, por acaso, tem algum problema de mobilidade, um cadeirante, um carrinho de bebê, ele possa ir diretamente, né, do saguão do aeroporto, da parte de cima, né, do aeroporto, diretamente por uma passarela coberta, que também irá ajudar, principalmente nos momentos de chuva e de muito sol, que hoje os passageiros eles têm que enfrentar chuva e sol, e essa passarela irá ajudar na mobilidade e também as questões ligadas às intempéries climáticas.
Quais são os planejamentos para atrair turistas a médio e longo prazo? O governo do estado já está fazendo uma série de promoções do destino Sergipe, acordos com operadoras, com agentes de viagens importantes, em mercados importantes, a exemplo do Rio, de São Paulo, do interior de São Paulo. Nós estamos fazendo um acordo operacional com uma operadora muito forte do interior de São Paulo, e dos mercados mineiros, goiano e o mercado regional, Bahia, Pernambuco e Alagoas, que são os nossos estados vizinhos e que mandam emitem muitos turistas para cá. Então, são acordos operacionais com as operadoras e também promoção de divulgação do nosso destino. Sergipe tem um destino fantástico, o nosso destino está preparado para receber os turistas. O que está faltando é promover mais, é marketing. E isso o governo do estado está se preparando para fazer esses investimentos, que temos certeza que na hora que impactarmos os turistas nesses estados, que eles tiverem acesso às imagens, a vídeos, a fotos de Sergipe, irão despertar neles o desejo de vir para Sergipe. E isso nós iremos fazer agora no ano de 2021, e esse investimento será feito. Então, ações promocionais, tanto com operadoras e agências de viagens, nesses estados emissores importantes, como também trabalharemos o marketing do destino, que é o que nós acreditamos que vai atrair mais turistas para o nosso estado. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Daiana Santos, para o Informe Aracaju. O levantamento do índice rápido do Aedes aegypti mostrou que está abaixo o risco de aparecimento de surtos para a dengue, mas que não dá para esquecer dos cuidados. Vamos conferir na reportagem de Jéssica Sampaio. Com a redução de 35,7% no índice de infestação do Aedes aegypti, Aracaju está com baixo risco para o aparecimento da pandemia e o vírus se alastrar. Sobre o assunto, vamos conversar com Jefferson Santana, coordenador do Programa Combate ao Vírus. Olá, Jefferson, tudo bem? Jefferson, qual a importância desse levantamento que vocês fizeram e registraram a queda? Então, a gente tem como princípio a gente realizar a cada 2 meses um novo levantamento para medir o índice de infestação por Aedes aegypti da nossa capital. Isso se mostra importante porque a partir daí a gente consegue ver o risco de um surto ou de uma epidemia por uma das 3 doenças que o mosquito Aedes aegypti transmite. Contudo, como a gente viveu um período de pandemia, esse levantamento ficou suspenso, a gente voltou a realizar no mês de setembro e agora a gente realizou o último do ano, agora na primeira semana de novembro. E lá no mês de setembro apareceu 1,4 e agora apareceu 0,9. Essa diminuição nos mostra que a quantidade de mosquitos circulando na cidade diminuiu. Como consequência disso, a gente espera que a quantidade também de pessoas que venham apresentar sintomas de dengue, zika ou chikungunya venha a diminuir também na nossa capital. Por isso que é tão importante a realização desse LIRA. Quantas vezes por ano esse levantamento é realizado? São sempre realizados 6 LIRAs durante o ano. Esse ano, por conta da pandemia de Covid-19, realizamos apenas 4. Dentre esses 4, o primeiro LIRA do ano nós realizamos em janeiro, apresentou o mesmo índice de 0,9. Depois ele deu uma leve subida lá e ficou ali em torno de 1,6 no mês de março. Em setembro diminuiu um pouquinho para 1,4, foi quando os agentes de combate às endemias voltaram a realizar as visitas intradomiciliar. E aí esse índice baixou um pouquinho e agora em novembro, com todas as ações já retomando a condição normal, nós conseguimos baixar para 0,9, devolvendo o índice lá do início do ano. Então, a gente acredita que foi um ano bom, infelizmente teve a pandemia no meio aí que acabou atrapalhando um pouquinho, mas agora a gente já voltou à mesma condição do início do ano, que é a condição mais ideal e mais adequada para a gente. Quais os bairros classificados como médio e maior risco para o encontro do Aedes aegypti? Aracaju não apresentou nenhum bairro classificado com alto risco de infestação. Nós tivemos 18 bairros com médio risco. No entanto, desses bairros que apresentou médio risco, desses 18 bairros, 5 bairros apareceram aí com os maiores índices de Aracaju. Embora esteja classificado com médio risco, mas ele já apareceu com 2% e uma classificação que parte de 1 a 3,9.
Então, esses 5 bairros, que foram ali o bairro Santos Dumont, o bairro Jardim Centenário, o bairro São José, o bairro Jardins e esses bairros, e o bairro Cidade Nova, eles apareceram aí com 2% de infestação, o que coloca esses bairros no nosso alvo, no nosso radar. A gente está fazendo ações específicas nessa região, a fim de fazer com que esses bairros também venham ter uma diminuição nos índices de infestação, trazendo aí para um nível mais aceitável e mais favorável para essas localidades. Vocês dependem desse levantamento para fazer a intensificação do trabalho? Esse levantamento, ele direciona as nossas ações, né? Os bairros que apareceram maior índice de infestação, a gente começa a fazer uma intensificação. Como foi o exemplo do bairro Santos Dumont, que no último sábado nós realizamos um mutirão lá em parceria com a Insurb e com a Secretaria do Meio Ambiente. Esse mutirão foi realizado no bairro Santos Dumont, muito por conta desse índice de 2% que apareceu nesse Lira de novembro. Lógico que a gente leva em consideração também os casos notificados, que acaba apontando para a gente qual área da cidade a gente precisa atuar mais para que a gente venha conter o avanço de um possível surto ou epidemia de uma dessas doenças transmitida pelo Aedes aegypti. Onde esses criadores de mosquitos são encontrados em maior número? Aqui em Aracaju, de acordo com esse último Lira, e só para você ter uma ideia, mais de 80% dos focos de mosquito Aedes aegypti a gente tem encontrado dentro das casas das pessoas. Mais de 60% a gente encontrou em lavanderias, caixas d'água, tonéis com água, plantas com água. E nesses locais que a gente tem encontrado bastante foco de mosquito Aedes aegypti. Por isso que a gente tem informado tanto e orientado tanto a população que mantenha-se vigilante, verifique sua casa, sua caixa d'água, sua lavanderia, pelo menos uma vez por semana, para que a gente possa diminuir sensivelmente esses números e a gente não venha a ser surpreendido nesse período agora de verão, que é um período bem crítico, né? E normalmente acontece um aumento na população de mosquitos na cidade, e a gente precisa estar bem atento para que as pessoas não venham a ser surpreendidas e venham a ser atingidas por uma das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A que se deve essa redução nesse ano 2020? Muito a gente acredita que o trabalho que a gente realizou durante todo o ano, embora a pandemia tenha dificultado um pouco as nossas ações, mas em nenhum momento o programa parou, ele sempre continuou realizando uma ação ou outra. As ações de UBV costal, de fumacê costal, que continuou acontecendo durante todo o ano, e a orientação que os nossos agentes de endemias passou para a população. Isso tem ajudado bastante e, lógico, também, o mais importante de tudo, a participação popular. A gente sempre costuma falar que o Aedes aegypti a gente combate em casa. É na nossa casa, verificando os nossos depósitos com água, que a gente combate o Aedes aegypti. Então, quando a gente somou todas essas ações que realizamos e a participação também da população, sobretudo naqueles bairros que apareceram em algum momento com um surto, como foi ali no bairro Bugio, como o bairro Luzia, que apareceu alguns surtos aí de chikungunya, sobretudo, a população atendeu o nosso chamado e começou a fazer algum tipo de ação e, consequentemente, esses números baixaram e a gente atribui a isso essa diminuição, tanto no índice de infestação, tanto nos casos notificados das doenças. Apesar da redução grande, é preciso manter muito cuidado no cotidiano? Os cuidados não devem parar nunca. A gente precisa manter uma rotina de pelo menos uma vez por semana, manter a limpeza dos nossos depósitos com água, verificar seus quintais, dar uma olhadinha se não tem nada acumulando água. A gente vai viver agora o período de verão, de estiagem, mas que a qualquer momento pode cair uma pancada de chuva. E se esses depósitos estiverem nos nossos quintais, vai receber essa água de chuva e vai, consequentemente, gerar um foco de mosquito Aedes aegypti. Então é muito importante que semanalmente a gente tire um momento no nosso tempo para dar uma olhada na nossa casa, fazer uma faxina geral, tirar tudo aquilo que não serve, colocar em saco plástico e dar o destino correto para o lixo no dia que o caminhão do lixo for passar para fazer o recolhimento do lixo naquela rua. O mutirão continua acontecendo ou por conta dessa queda eles foram suspensos? Não, os nossos mutirões eles continuam acontecendo desde janeiro até a semana passada, eles não pararam, mesmo com toda a pandemia que nós tivemos, os mutirões continuaram acontecendo, sempre em parceria com o Insurb e com a Secretaria do Meio Ambiente. A forma da nossa ação é que mudou um pouquinho, mas de setembro para cá, todas as nossas ações já voltaram normalmente como eram antes da pandemia, e os mutirões eles não pararam.
No próximo sábado não teremos mutirão por conta das eleições, mas no primeiro sábado de dezembro já teremos mutirão acontecendo em algum bairro de Aracaju, de acordo e acompanhando sempre a tendência que o último Lira apontou para a gente. Muito obrigada. A gente agradece o espaço e se coloca sempre à disposição. Forte abraço. Jéssica Sampaio para o Informe Aracaju. O Informe Aracaju de hoje fica por aqui. Até mais!